Olá, eu me chamo Manuel Douglas Touso, eu faço parte da turma CIG 027-60 da Universidade Unigran Rio. Como parte da avaliação da disciplina de pesquisa operacional, hoje nós vamos falar sobre programação linear. Em matemática, problemas de programação linear são problemas de otimização, nos quais a função objetivo e as restrições são todas lineares. Programação linear é uma importante área da otimização por várias razões. Muitos problemas práticos em pesquisa operacional podem ser expressos como problemas de programação linear. Nessa primeira avaliação, nós vamos resolver um exercício de programação linear. É um exemplo simples e básico. O enunciado é esse. Um confeiteiro faz 6 bolos por hora, se fizer somente bolos, e 7 tortas, se fizer somente tortas. Ele gasta 2 unidades de pacote de farinha para fabricar uma unidade de bolo e 1 unidade de pacote de farinha para fabricar uma unidade de torta. Sabendo-se que o total disponível de pacotes de farinha é de 6 unidades e que o lucro unitário por bolo é de 5 unidades monetárias e da torta é de 2 unidades monetárias, pede-se o modelo do sistema de produção do confeiteiro, se o objetivo é maximizar seu lucro por hora. Em primeiro lugar, nós vamos definir as variáveis de decisão. Ficou bem claro que o confeiteiro ele faz bolos e tortas. Então, as variáveis de decisão, que serão x1, será a quantidade de bolos e x2 a quantidade de tortas. Depois, nós vamos definir qual é o objetivo. Podemos perceber que o objetivo é maximizar. Então, sabemos que será de maximização. E o lucro é de 5 unidades monetárias para bolos e de 2 unidades monetárias para tortas. Então, o lucro será 5 vezes x1, que é a quantidade de bolos, mais 2 vezes x2, que é a quantidade de tortas. Para calcular as restrições, podemos analisar que o confeiteiro faz 6 bolos por hora, se fizer somente bolos, e 7 tortas, se fizer somente tortas. Ele gasta 2 unidades de pacote de farinha para fabricar uma unidade de bolo e 1 unidade de pacote de farinha para fabricar uma unidade de torta. Então, podemos identificar as restrições como as restrições de hora e de unidade de pacote de farinha. A cada 1 hora, esse confeiteiro faz 6 bolos. Cada 1 hora. E a cada 1 hora ele faz 7 tortas. x2, x1 aqui. Transformando horas em minutos, temos 60 minutos. 60 minutos. Podemos considerar que esse confeiteiro faz um bolo a cada 10 minutos e uma torta a cada 8 minutos. Quanto ao pacote de farinha, ele gasta 2 unidades para fabricar
um bolo. 2 pacotes de farinha para fabricar um bolo. E um pacote de farinha para fabricar uma torta. Sendo assim, podemos escrever que ele vai gastar 10 minutos para fazer um bolo, mais 8 minutos para fazer tortas, e ele tem que fazer isso em menos que 1 hora. Podemos escrever também que ele vai gastar 2 pacotes de farinha para fazer um bolo e um pacote de farinha para fazer uma torta. E ele tem disponível 6 unidades de pacote de farinha. Concluímos então que essas são as restrições técnicas e que a quantidade de bolos tem que ser maior ou igual a 0 e a quantidade de tortas tem que ser maior ou igual a 0.